boa noite para você. Começamos mais um programa Bem Saúde. O Bem Saúde, você sabe, não fala só sobre saúde e qualidade de vida humana, mas também sobre saúde e qualidade de vida animal. Hoje o programa está recheado, cheio de informações. A gente vai falar sobre castração, vai falar sobre Abril Laranja, que é o combate à crueldade contra os animais, né, no mundo pet. Vamos falar também sobre redes sociais e saúde mental. Qual é a relação entre o excesso de redes sociais e, às vezes, até a depressão e também a ansiedade. Quem vai falar um pouquinho para a gente sobre isso é a psicóloga Josiane Coutinho. Então, vamos começar de uma vez com o Mundo Pet. Eu vou pedir para o Michel soltar a vinheta, por favor. Michel. E no Mundo Pet, hoje vamos falar sobre o Abril Laranja. Converso agora com a voluntária Camila Teste. Ela é voluntária da entidade Dogs Heaven. Olá, tudo bem? Boa noite. Como é que vai? Importante falar sobre o Abril Laranja e o combate à crueldade contra os animais, né? Com certeza, né? Na atualidade, nós somos enxurrados, né, nas redes sociais, na televisão, a quantidade de maus tratos que vem acontecendo, né? Infelizmente, a gente não vê uma redução, né? A gente vê até pela informação mesmo, a gente acaba chegando muitas informações de muitos abandonos, muitos maus tratos, né? E veio, né, o Abril Laranja, né, que é uma entidade americana que criou, né, a simbologia do Abril Laranja. E no Brasil, não sei dizer exatamente ao certo quando começou, mas a gente começou a divulgar mais de um tempinho para cá. A ideia é bem essa, é a prevenção contra a crueldade animal, né? É vir com a educação, né, das pessoas. A gente tem um projeto, né? Eu sou voluntária Dogs Heaven. A gente tem alguns projetos aí engatilhados, inclusive com crianças, né? Para poder prevenir. Fala um pouquinho sobre isso, sobre como é o trabalho da Dogs Heaven com relação à crueldade animal. A Dogs Heaven, ela é um canil, né? Nós temos 240 animais, a maioria foram encontrados em situações de abandono, de maus tratos, né? Nós temos, inclusive, o caso da Rosinha, né? Se puder mostrar, por favor, Michel. Pode ir falando e ele vai mostrando. Tá, ok. A Rosinha, ela é uma cachorra que estava com uma pessoa, né? Não só ela, mas outros animais. Foi feita a denúncia de que essa pessoa estrupiou realmente, assim, de forma bárbara, alguns animais. Foi denunciado ao seu Guilherme, que é o proprietário lá do sítio, né, do canil. E ele foi lá conseguiu resgatar alguns. A Rosinha, ela tinha sido foi jogado óleo quente nela, na cabeça, no corpo. Tem essas manchinhas ali, né? Que ficaram mesmo como são sequelas. Tipo uma sequela, né? No começo ela ficou agressiva, né, devido a esses maus tratos, principalmente com o homem, né? Ela via o homem, ela já ficava agressiva. Mas o seu Guilherme lá com todo o amor, o pessoal do canil, a veterinária também Fernanda, que foi a pessoa que ajudou ele, né, a veterinária da Animales, lá de Itaipava, de secretário. Ela que ajudou ele também nesse resgate. Então, foi um processo, né, de recuperação. E lá, como tem outros cães também, ela teve que sociabilizar. Hoje, ela é uma cachorra maravilhosa. Nas fotos, a gente viu aí com os escoteiros, com as pessoas. Quer dizer, ela tem total... Ela está pronta para ser adotada, né? Ela está pronta para ser adotada, mas ela tem feito vários trabalhos com a Dogs Heaven, né? Isso. Foi os escoteiros lá, recentemente. E ela interage super bem com criança. E é isso. Ela está, como a gente disse, pronta para ser adotada, né? Uma cachorra que sofreu muito, né? E agora ela tá bem, né? Tá mostrando aí a lei, né? A lei 9.605 de 98, é a lei, o artigo 32, é onde é enquadrado, né? A pessoa que comete maus tratos, é nessa lei que é enquadrado. Hoje é de 3 meses a 1 ano, infelizmente, é uma pena muito branda, né, para a quantidade de crueldade que acontece com os animais. Em que encaixa, né, os maus tratos? O abandono, né, o acorrentamento, muita gente não sabe, mas acorrentar um animal, principalmente correia curta, a gente vê muito mais na parte interior, nos lugares assim, é costume, infelizmente, mas nós temos que educar, né, as pessoas que é uma maldade, é um maus trato. Às vezes você deixa lá o cachorro na correia curta, debaixo de sol,
ou numa casinha, numa coisa muito quente, onde ele não fica ali de forma digna, né, realmente. Então, acorrentamento também é maus tratos. Agressão física é maus tratos. Você fazer alguma atividade comercial com o animal também é maus tratos, né? Você colocar para briga ou você fazer qualquer atividade que você vai ganhar algum lucro, né, expondo o animal é maus tratos. Canil, de forma irregular, acontece muito. Eu tenho lá um cachorro de raça, eu pego, coloco para cruzar e indiscriminadamente vou... Reprodução entre gerações também, Exatamente. né? Muitas vezes acaba sendo dois irmãos se Exatamente. reproduzindo, e porque o importante é vender, e as pessoas que compram nem sabem desse mercado que é totalmente destruidor do animal. Aí, às vezes, compram um cachorro achando que o cachorro tem ali uma linhagem, tem um pedigree, e muitas vezes vem desse cruzamento, né, parentesco, entre parentescos, isso. E acaba que o animal, por isso, acaba desenvolvendo muito mais rapidamente doenças características da raça. Aí, às vezes, a pessoa tem um cachorrinho de 6, 8 meses de raça, não sabe por que o animal já está mal, muito mal, e indo no veterinário e acaba perdendo o bichinho por isso. Exatamente por isso, porque as pessoas que acabam fazendo a criação dos animais não faz a criação com ética. E isso, infelizmente, é muito comum. É muito comum, é uma realidade muito comum. E, às vezes a gente vê o cachorrinho filhotinho, 100% das vezes vai ser a coisa mais fofa do mundo, né? Então, você vai olhar lá o filhotinho no pet shop, que bonitinho. Então, você não sabe a origem, né? E por isso a gente incentiva tanto, não comprem, né? Adotem. Nós temos 240 animais no canil, adultos, fêmeas, machos, filhotinhos, né? Os adultos, então, é mais complicado, porque a taxa de adoção de adultos é quase zero, né? É raro alguém querer adotar um cão adulto. E é uma gratidão enorme quando você adota um adulto. Eu tenho 3 cães, né? Dois deles eu adotei como adultos, e assim, é impressionante o companheirismo do cão adulto quando você adota, porque o cão adulto ele já passou por coisas terríveis. Quando você adota um filhotinho, ele muitas vezes nem lembra, né? A memória dele não traz à tona os maus tratos. Agora, o adulto, ele tem essa lembrança, então assim, ele sabe o que é bom, como é bom estar na sua casa, como é bom estar acolhido da chuva, estar acolhido de alguém que venha fazer algum mal para ele na rua, ter comida, ter água em abundância. Então ele não quer sair dali de jeito nenhum, e ele te segue com uma gratidão enorme. Se as pessoas soubessem, né, dessa relação, de como isso é terapêutico, muitas vezes, elas experimentariam mais a adoção, principalmente de adultos. É importante lembrar também que muita gente compra animais de raça e não tem condição de manter um animal de raça. É importante lembrar que para você manter um bichinho, você tem que vacinar uma vez por ano. Geralmente, quando é cachorro, pelo menos múltipla e antirrábica. Você tem que fazer a vermifugação de 3 em 3 meses ou 4 em 4 meses. Tem que castrar, tem que levar, toda vez que aparecer uma coisa diferente no bicho, que o bicho estiver mal, tem que levar logo no veterinário para ver, porque quanto mais cedo você diagnosticar um problema, mais rapidamente você vai resolver. Se for alguma coisa que tem a cura, né? Porque muitas vezes, quando é um animal de raça, eles desenvolvem sim doenças, que são doenças que são degenerativas, são doenças que levam à morte rapidamente. Então, assim, eu conheço muita gente que compra animais de raça ou querem ter animais de raça, mas não conseguem nem botar um antipulga no bicho. Então, assim, é importante você saber bem, né, o seu limite, como é o seu estilo de vida, quando você for comprar ou adotar um animal. E assim, adotar é muito melhor, porque você ajuda uma população enorme de animais que estão abandonados, né? Exatamente. E como você disse, né, há uma despesa muito grande em manter um animal, em manter um cachorro, né? O canil precisa de ajuda, né? Ele precisa, como ajudar, né? Eu não posso adotar, eu não tenho espaço, como ajudar, né? Nós temos associados, né? Como o canil vive, né? O canil vive com associados, com colaboradores, voluntários, pessoas que não recebem, né? Mas lá também tem funcionários para ajudar na limpeza, porque são muitos animais, né? Não tem como uma pessoa só cuidar. Tem os medicamentos, né? Toda vez que a gente vai lá, a gente ajuda nos banhos e passa assim, remédio antipulga, porque são muitos cachorros juntos, então é inevitável, né, ter o surgimento de pulgas. Então a gente
passa remédio, então é muita despesa, né? É cerca de R$ 4.000 em ração. Agora, quem quiser ajudar a Dogs Heaven, de repente se apaixonou pela Rosinha, quer adotar a Rosinha, ou quer de repente dar uma olhadinha em algum outro animal que a Dogs Heaven tenha, que queira adotar, tanto cães quanto gatos, como é que a pessoa pode fazer? Então, nós temos sempre nossas feiras, né? Agora, dia 13/4, nós estaremos na Deguste, na Praça da Águia. Então, lá a gente vai ter tanto cachorro de porte médio ou menorzinho, vamos ter filhotes lá também. É a oportunidade de adotar, né? Para ajudar, a gente aceita visitas no canil para ser voluntário. Eu tenho um dia no meu mês, eu gostaria de ajudar. É bem-vindo, né? É só acessar a página da Dogs Heaven no Facebook também, que é DOG_S, Isso. né? HEAVEN de Nair, Dogs aí. Heaven, e você vai ter lá Todas as informações, como ajudar, como ser voluntário, como adotar um animal, tá lá no Facebook, Dogs Heaven. Quero agradecer a sua presença. Eu conversei com a Camila Teixe, que falou um pouquinho aí, que é voluntária da Dogs Heaven, e falou um pouquinho aí sobre o Abril Laranja e o combate à crueldade contra os animais. Agora a gente vai falar sobre uma outra coisa que a gente chegou a falar aqui na entrevista, mas que é muito importante também, que é a castração. E quem vai explicar um pouquinho é o Cláudio Avelar, que é médico veterinário. A castração para cães e gatos é extremamente importante para você evitar ninhadas indesejáveis e, principalmente, você castrando antes do primeiro cio, você diminui em quase 100% a chance do animal vir a ter problemas de câncer de mama. Evitamos também problemas de infecção de útero, gravidez psicológica. Então, castrando é sempre legal para você aumentar a longevidade do seu animal com saúde. É muito importante tanto para a fêmea quanto para o macho, principalmente para a fêmea. Pela falta de castração, a fêmea ela pode vir a desenvolver gravidez psicológica toda vez que entrar no cio. Isso é muito preocupante. Com o passar do tempo, o animal pode vir a desenvolver câncer de mama e infecções uterinas, conhecido como piometrite, famosa piometra. Então é legal você castrar antes mesmo do primeiro cio. Caso o animal venha a entrar no cio, não é o fim do mundo. Espera acabar o cio e faz a castração. O importante é não deixar de fazer. Mas meu animal já tem 3 anos e não foi castrado até agora, vai ter problema? Não necessariamente ele vai apresentar o problema, por isso mesmo a gente tem que castrar para evitar isso. A falta de castração no macho, ela pode apresentar problemas de hiperplasia prostática e também problemas no testículo, fora índices de agressividade mais elevados. E problemas de demarcação de território, o animalzinho fica fazendo xixi pela casa, então por isso é importante a castração para o macho também. Na castração do macho, o procedimento é relativamente mais simples. A fêmea, o procedimento é um pouco mais invasivo. Ambos precisam tomar anti-inflamatório, antibiótico, curativo diário e o principal, repouso, principalmente para as meninas. Elas tomam muito mais ponto, então precisam fazer um repouso bem sério. Isso é 50% do tratamento delas. A castração ela é um ato de amor para o seu animal. Dessa maneira, você vai aumentar a expectativa de vida dele e a qualidade também. Viu aí, né? Como é importante você castrar o seu bichinho de estimação assim que ele chega aos 6 meses, porque acaba evitando tumores e outros problemas, principalmente as fêmeas. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí. Atualmente, para se aproximar do público-alvo, é preciso muito cuidado com a comunicação. Atingir resultados com eficiência requer profissionalismo e qualidade. Seja para a produção de conteúdo, serviços de comunicação integrada ou desenvolvimento de projetos multimídia, ligue para a plataforma Comunicação e Entretenimento. O grupo é formado por profissionais com expertise em audiovisual, web, impressos e mídias digitais. Plataforma Comunicação e Entretenimento, ampliando a sua voz para o mundo.
Estamos de volta com o Bem Saúde. Você sabe que a ideia aqui do Bem Saúde é falar sempre sobre saúde mental, porque percebemos que o brasileiro em si, a humanidade como um todo, mas o brasileiro vem sofrendo um pouco com relação a determinadas questões e isso vem prejudicando um pouquinho a saúde mental. E também a questão da falta de políticas públicas acabam prejudicando e deteriorando a saúde mental da população. E por isso a gente tenta debater, conversar sobre determinados assuntos para poder dar uma luz e também informar que há lugares que você pode recorrer, mesmo gratuitamente. Por exemplo, aqui em Petrópolis, a gente tem o CAPS-Psi da Prefeitura, onde há atendimento psicológico e também psiquiátrico gratuitamente. Então, é uma forma de você procurar um lugar, se você estiver se sentindo mal, achar que estiver entrando numa depressão, mas de repente não tem aí um valor financeiro, né, para poder pagar um tratamento, é uma forma de você recorrer, sim, a determinadas ajudas para, quem sabe, sair de uma situação ou, de repente, controlar alguma situação. E é sobre isso, sobre saúde mental, que a gente vai falar hoje. A gente sabe que algumas pesquisas vêm apontando que a relação entre o uso exagerado de redes sociais vem prejudicando as pessoas no nível de aumentar o grau de depressão e também ansiedade. E esse é o assunto que a gente vai conversar agora com a psicóloga Josiane Coutinho. Olá, boa noite, como vai? Seja bem-vinda mais uma vez aqui no Bem Saúde. Muito o convite e queria te parabenizar pela iniciativa de ter esse enfoque no teu programa, porque a saúde mental ela acaba sendo negligenciada muitas vezes, como você falou, pela política pública, enfim. E eu acho que pela própria dificuldade em se entender o que é esse sofrimento mental. Muitas vezes você prioriza o sofrimento do corpo, mas o sofrimento mental fica em segundo plano, né? E acaba que essa parte emocional, muitas vezes, é que ocasiona sofrimentos físicos, né? Doenças físicas, somatiza, né? Isso. Muitas vezes é o gatilho, né, para um adoecimento. É, o gatilho para adoecimento. E é por isso que a gente está falando hoje sobre a relação entre o uso excessivo de redes sociais e a saúde mental. A gente sabe que há uma dependência, que no uso das redes sociais há coisas boas, mas há coisas negativas, como uma dependência de se estar sempre ali atualizado. Há pessoas que sofrem cyberbullying, por exemplo. Há um comparativo de realidades e de imagens corporais. Tudo isso pode ser considerado fatores que prejudicam, que acabam desencadeando um quadro de ansiedade e depressão por conta desse uso. Aumenta o sofrimento e aí, no caso de uma fragilidade, pode desencadear, pode ser um componente aí para desencadear, sim. Eu acho que a rede social ela potencializa muito esse tipo de situação, né? O bullying na escola, ele é fonte de sofrimento, não resta dúvida, deixa marcas. Mas quando ele vai para a internet, ele toma proporções muito maiores, né? Então ele sai daquele contexto, daquele meio e ganha proporções impensáveis às vezes, né? Então a rede social ela pode potencializar muito o efeito de um sofrimento desse. E muitas vezes para as crianças e adolescentes são mais algo mais prejudicial do que para os adultos. Suscetíveis, né? Principalmente o adolescente, você não tem maturidade, você não tem componentes emocionais, às vezes, para enfrentar determinadas situações. O adulto ele tem mais recurso para enfrentar algumas situações. A criança e o adolescente não, eles estão ainda em formação, não tem maturidade para enfrentar muitas coisas, né? E acabam sendo mais atingidos, vamos botar assim, por esse tipo de situação. Mas o adulto também sofre muito. É que na criança e no adolescente você tem uma fragilidade porque você ainda está em formação, né? Você não tem uma estrutura emocional fortalecida às vezes para poder enfrentar isso. E nesse universo a menina acaba sofrendo mais do que o menino por conta desse comparativo, desses perfis de Instagram, por exemplo, que mostram um estilo de vida, onde as pessoas são muito bonitas sempre, e mal sabem muitas dessas meninas que acabam sendo observadoras que muitos desses perfis passam por Photoshop, passam por truques de encolher a barriga, de desenho corporal
para um bumbum ficar mais arrebitado, né? Uma postura ficar mais correta. A gente Isso tem até algumas matérias que falam dessas próprias blogueiras, ou enfim, pessoas que têm perfis que mostram que elas fazem para esconder uma barriga, para tentar disfarçar determinados defeitos que elas têm, como todo mundo, né? O que acontece é que o corpo é um capital na nossa sociedade, né? O corpo feminino, ele é um capital, ele tem valor. E aí, e no caso, voltando ao adolescente, a criança, que você tem uma imaturidade psíquica, uma dificuldade maior de enfrentamento para essas coisas, você está mais sujeitado a isso. Então, uma sociedade que valoriza isso, você tem essa exposição maciça na rede social, isso vai ter um impacto maior em cima da adolescente, sim. Do adulto, como estava falando, do adulto também, porque o corpo é um capital na nossa sociedade, mas a fragilidade emocional da criança e do adolescente vai ser um ponto negativo, né? Vai ser um impacto vai ser maior, o dano pode ser maior. E como usar a rede social de maneira saudável? Tem um caminho, um passo a passo, algo que os pais possam não só usar para eles, mas também tentar driblar ali o uso do adolescente? Porque eles estão todos muito, né? Eles nasceram praticamente nessa tecnologia, né? E traz uma série de vantagens, não resta dúvida que a conectividade que você consegue com uma rede social é fantástica, né? Tem um lado extremamente positivo nisso. Mas como tudo na vida é o excesso que prejudica, né? Então você tem que dosar esse tempo, você tem que ter um mecanismo de controle. Existem regras de jogo para isso. Você tem idade mínima que todo mundo burla, né? A idade mínima do Facebook é 13 anos. Quantas crianças abaixo de 13 anos que tem lá a sua página no Facebook, né? Do WhatsApp é 16 anos. Uma idade mais avançada ainda, e a gente acaba não se atentando para essa regra do jogo, e aí as crianças ficam expostas a esse lado ruim da coisa. Então você tem que exercer um controle, sim. Tem pais que às vezes fazem páginas compartilhadas, né, para poder ver aonde que a criança, quem que está solicitando a amizade, aonde que a criança, quais as páginas que aquela criança está curtindo, quais os amigos que ela tem lá, os amigos virtuais. Então, às vezes, você ter uma página compartilhada pode ser uma boa alternativa para você minimizar esse impacto, né? Agora, hoje em dia, o celular, ele tá a criança já 6 meses já está ali descobrindo coisas no celular que nem o pai nem a mãe sabe exatamente como mexer na tecnologia. Então você falou que tem regras com relação à idade mínima, de 13 anos no Facebook, 16 anos no WhatsApp. Mas o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação muito importante, até mesmo para o pai e para a mãe saber onde está o filho, né? Se já pegou o ônibus, se já está voltando, se não. Tem alguma coisa específica relacionada a isso? Assim, quer dizer, os smartphones devem se comprar só a partir de uma determinada idade? Eu acho que a gente tem que minimizar, expor a criança muito cedo a esse tipo de tecnologia também pode causar danos. Então a gente tem que dosar isso. Claro que tem uma função para o pai, você consegue acompanhar mais próximo e ter ali uma sensação de maior tranquilidade às vezes em relação ao seu filho, mas você também acaba expondo, né? Então você pode pedir a senha do celular, por exemplo, né? Ou você próprio, na hora que for dar cadastro, a senha, e vale a pena você ficar ali fazendo um rastreio em cima daquilo, porque ele fica exposto a todo tipo de comunicação, as boas e as ruins, né? Então você precisa estar zelando, porque ele não tem maturidade, ele não tem senso crítico, ele não tem preparo emocional para muitos estímulos que ele vai estar recebendo ali. Até tem uma rede de pedofilia que, inclusive, se aproveita muito desses perfis que tem crianças, muitos perfis de WhatsApp e tudo mais, né? Então, é por isso que não só pela questão da exposição, do excesso de tecnologia, mas também por males piores, né? É preciso poupar a criança disso, né? Exato, até que ela tenha maturidade para ela própria começar a discernir, e é quando ela receber determinado estímulo, aquilo não ser fonte de sofrimento, porque às vezes uma exposição precoce a conteúdos sexuais também causa sofrimento, porque ela não tem preparo para lidar com aquilo, né? Você estava falando da pedofilia, e tem a pornografia também, que a criança acaba ficando exposta numa idade muito tenra. E aí pode fazer o quê? Tipo, todo dia dar uma olhadinha no WhatsApp
Você da tendo criança a e do senha adolescente. e controlar, limitar o uso. Tem que ter horário, né? Como tudo. Há um tempo atrás era o videogame, né? Antes a própria televisão. Você tem que limitar o uso, porque vamos dizer assim, que é o buraco da Alice, né? Você entra ali e você se perde naquele mundo. Então o tempo passa, você vai entrar para dar uma olhadinha com o adulto, acontece isso, quanto mais com a criança. Você vai entrar para dar uma olhadinha, quando você vê, foi 1 hora ali, né, se embrenhando nas páginas, enfim. Então você tem que limitar o uso. Se você não botar esse Quando controle, estiver em casa, não usa. acho que você tem que limitar o horário, a criança tem que ter horário para dormir, e quanto menor a criança, menos tempo de uso. Entendi. Agora, quem quiser saber mais informações, de repente pedir uma orientação, como é que pode entrar em contato com você? Tem o telefone da Clínica Vila Esther, que é o 2237-7368. Muito bem. Eu conversei, então, com a psicóloga Josiane Coutinho. Infelizmente, o tempo é curtíssimo do programa. São sempre assuntos que podem ser mais aprofundados, mas é bom que ela volta aqui outras vezes e vem falar sobre esse e outros assuntos. Eu quero agradecer a psicóloga Josiane Coutinho e também você que está nos assistindo. Lembrando que lá no YouTube, Luciane Fortunato, com 2 T's no final, tem muita informação para você, universo feminino, saúde humana, saúde animal e muito mais. Nos siga lá no Instagram, que é Luciane Fortunato, também com 2 T's no final. Quero agradecer ao Estúdio Cida Coelho, que fica lá na 16 de março, número 80, sobre a loja 4. Faz meus cabelos, faz minhas unhas, a Renata Rosa. Um beijo também para a Checklist Petrópolis, que me veste. E um beijo para você. Obrigada. Tchau, tchau.